Eu gostaria de agradecer essa oportunidade oferecida pelo programa da pós-graduação da Escola de Química da UFRJ para apresentar um pouquinho do meu trabalho de doutorado, né? E também as minhas orientadoras, Suzana Borchiver e Mariana Doria, por terem me guiado por todo esse processo de doutorado. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho do meu trabalho, que foca na identificação de oportunidades de valorização de resíduos agroindustriais através de Technology Roadmaps e TRL. Eu vou me apresentar bem brevemente, né? Eu sou a Fernanda Cardoso, eu já estudo na Escola de Química já há uns 10 anos, eu me formei em Engenharia Química, com foco na produção de biogás, a partir da mistura, né, de resíduos orgânicos alimentares com esgoto. Já no mestrado, sob a orientação da professora Suzana Borchiver e o professor José Vitor Bontempo, eu atuei na elaboração de roadmaps tecnológicos sobre a valorização de dois resíduos agroindustriais, a palha e a vinhaça, mas especificamente para a produção de biogás. Já no doutorado, eu pretendo expandir um pouco essa avaliação de oportunidades, né, para outras formas de valorização, que não sejam apenas a produção de biogás. Desde o início do doutorado, eu atuo como pesquisadora no Instituto Senai de Inovação em Biosintéticos e Fibras, sob a gerência do Paulo Coutinho e a coordenação da Mariana Doria, que é minha co-orientadora. E também atuo na valorização de resíduos como voluntária do Engenheiros Sem Fronteiras Rio de Janeiro, que é uma ONG sem fins lucrativos. Gostaria também de destacar inicialmente um pouco da minha motivação para esse trabalho, para desenvolver essa pesquisa, né? A primeira delas é o aniversário de 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Como muitos sabem, né, tiveram metas que foram criadas lá em 2010 quanto à extinção de lixões, instrumentos para a gestão dos resíduos, que, como nós sabemos, ainda não foram muito bem estabelecidos. Ainda existem lixões no país, né? Acho que o deadline era 2014 para serem extinguidos os lixões, e até hoje temos muitos pelo país. Resíduos orgânicos ainda são destinados e dispostos em aterros, que todos sabem que deveriam ser a última, a disposição final, digamos assim, após se esgotarem as possibilidades de destinação. Então, isso me move muito, como solucionar esse problema, né? A outra questão é o grande volume de geração desses resíduos agroindustriais, bem como o impacto gerado pela sua disposição inapropriada. Após estudar um pouquinho, né, sobre economia circular, bioeconomia, eu comecei a visualizar os resíduos através de uma outra lente, né, sob uma outra perspectiva. Não são simplesmente resíduos ou rejeitos, eles são matéria-prima, eles podem ser insumo para o próprio setor onde eles são gerados ou se tornarem produtos para outros setores. E um outro fator, que eu acho que é um dos grandes causadores, né, para a Política Nacional de Resíduos Sólidos não ter deslanchado, é a ausência de um direcionamento dos tomadores de decisão. Por exemplo, se eu sou uma empresa geradora de um certo resíduo agroindustrial, qual produto que eu posso gerar a partir desse resíduo? Qual tecnologia que eu tenho que aplicar? Será que a tecnologia está madura? Será que ela não está? Será que tem algum potencial parceiro que já tem essa tecnologia desenvolvida e que possa me ajudar nesse caminho? Com isso, né, o objetivo do meu trabalho é direcionar a indústria nacional quanto à valorização dos resíduos sólidos agroindustriais, que são considerados como uma problemática. O que é que determina se uma coisa é uma problemática ou não é, né? Isso eu vou explicitar mais à frente. A identificação de mercados, produtos e tecnologias que estão associados à sua valorização e, com isso, contribuir para o planejamento estratégico e a tomada de decisão por parte dos principais atores, como governo, institutos de pesquisa e empresas. Eu vou apresentar bem brevemente a metodologia utilizada para determinação de problemática, né, e a que eu estou seguindo
para desenvolver a minha tese. Inicialmente, fechar o escopo de resíduos agroindustriais, né? Eu fechei em resíduos agroindustriais não pecuários, principalmente advindos de culturas permanentes, temporárias e extrativistas. E o que são essas culturas e produtos extrativistas, né? Culturas permanentes são as culturas vegetais que, para se obter o produto final, né, o fruto, não é necessário destruir o vegetal original, a planta original. Já culturas temporárias requerem que você destrua a planta no processo de colheita para conseguir obter o produto final. Já produtos extrativistas são aqueles que não se faz necessário uma agricultura, digamos assim, você extrai esses produtos diretamente do ambiente. Essas informações de culturas temporárias e produtos extrativistas, elas foram coletadas a partir de dados do IBGE e os dados foram padronizados para que assim eu pudesse selecionar as culturas geradas em maior volume, digamos assim, os produtos agrícolas e extrativistas gerados em maior volume. Dessa forma, eu seleciono 10 culturas permanentes, 10 culturas temporárias e 10 produtos extrativistas. Em seguida, eu levantei dados de produção e de geração de resíduos associados a essas culturas. Porque para determinar quais são os resíduos mais impactantes, eu tenho que determinar quais são essas culturas, né, de maior impacto, maior relevância. Então, levantei dados desde a obtenção, por exemplo, do açaí, processamento desses, por exemplo, do fruto, do café, até a geração do produto final, que seria o café infundido, os resíduos gerados nesse processo, e quais são as características desses resíduos? Qual que é o teor de lignina, o teor de celulose? Ele tem um alto poder calorífico? Tem algum óleo gerado? Qual a característica desse óleo que está presente dentro desse resíduo, né? Essas são algumas das perguntas que eu quero responder através desse levantamento de dados. Em seguida, após fazer todo esse levantamento desses 30 produtos, digamos assim, né, eu selecionaria os responsáveis, cadeias responsáveis pela geração de resíduos mais impactantes. E como é que você determina se um resíduo é mais impactante que o outro, né? Depois de estudar bastante essa área, eu cheguei à conclusão que tem 3 fatores principais que são relevantes nessa questão do impacto. Então, por exemplo, qual o volume desse resíduo gerado? É um resíduo que corresponde a, não sei, 20% da planta, ou ele é um resíduo muito relevante, assim, que ele corresponde a mais de 50% da planta? Qual a concentração desse resíduo gerado, né? Ele é gerado de uma maneira dispersa no campo, na floresta, gerado no pós-consumo, que requer uma questão de logística reversa, ou ele é gerado de maneira concentrada na indústria, que aí você não precisaria de toda uma questão logística tão complicada, digamos assim, de coleta do resíduo no campo, por exemplo. E a outra questão é a percepção pelos players, né, do mercado deste resíduo como uma problemática. Às vezes o resíduo ele não é percebido como uma problemática pelo player. Já outro resíduo, ele pode ter uma destinação, mas ela é percebida como uma destinação de baixo valor agregado. Ou não, ele é percebido realmente como um passivo e um custo para a empresa. E através desses fatores, né, eu agreguei uma metodologia de cálculo. Então, por exemplo, o menos relevante ele equivale a 1, médio relevante 2 e mais impactante 3. E aí eu somaria esses fatores e os resíduos com maior pontuação eles são considerados mais impactantes. Eu vou dar 2 exemplos. O resíduo da palha de arroz. Ele é um resíduo muito relevante em questão de volume. Ele representa 125%, se eu não me engano, do arroz em casca. Então, ele é um resíduo gerado em grande volume, de certo impacto. E
Qual é a questão? Ele não é gerado de maneira concentrada. Quando a colheitadeira passa para colher o arroz, né, ele corta a palha rente ao solo e essa palha é triturada dentro da máquina, do maquinário, e aspergida para fora. Então, ela fica dispersa no campo. E não há uma questão logística envolvida, né? Não há uma coleta, geralmente, desse resíduo. Pode até acontecer, mas o que acontece na maioria das vezes? Que esse resíduo, essa palha, ela não é vista como uma problemática. Pelo contrário, ela é vista como algo bom pelos players, pois ela recobre o solo, o protege das intempéries, né? E com a aplicação dessa palhada no solo, não se faz a necessidade de utilizar tanto fertilizante, digamos assim. Já um outro caso é o do açaí extrativista. O caroço do açaí, ele é um resíduo bem relevante, ele corresponde a 70%, 80% do fruto do açaí. Ele é gerado de maneira muito concentrada nos batedores, que nós chamamos, que são as pequenas indústrias responsáveis por extrair a polpa, né, gerando assim o caroço como resíduo, um caroço bem fibroso, né? Então ele é um resíduo gerado bem concentrado em uma certa localidade e ele é percebido como uma problemática, inclusive por players locais. Existem duas grandes cidades no Pará responsáveis pela produção de açaí extrativista e tiveram, inclusive, relatos de que foi necessário construir pontes para conseguir escoar o caroço de açaí, pois não há mais lugar no aterro para dispor esse resíduo. Isso mostra o quão este resíduo ele é mais impactante do que, por exemplo, a palha do arroz. E com isso, né, eu vou selecionar uma cultura permanente, uma cultura temporária e um produto extrativista que são responsáveis pela geração de resíduos mais impactantes. Em seguida, vai ser elaborada um roadmap tecnológico da valorização destes resíduos associados a essas culturas, para cada um deles selecionados, né? O roadmap tecnológico, ele é um documento em forma de mapa, cujo objetivo é auxiliar no planejamento estratégico, né? Associando mercado, produto e tecnologia de uma maneira integrada ao longo do tempo. E eu vou aplicar a metodologia elaborada pela minha orientadora, Suzana Borchiver. Em seguida, vão ser selecionados as tecnologias mais promissoras, digamos assim, né? E será aplicada uma metodologia de Technology Readiness Level, que nós mesmos vamos criar. O TRL, né, o Technology Readiness Level, ele é um método já consagrado para estimar a maturidade das tecnologias, né? Ele foi desenvolvido por um pesquisador da NASA nos anos de 60 e 70. E desde então, desde essa criação dessa metodologia do TRL, né, foram criadas diversas metodologias, tanto de cálculo, né, quantitativas, quanto qualitativas, e nós empregaremos uma metodologia própria, né, que vou desenvolver junto com as minhas orientadoras, com base nesses dois autores. São metodologias qualitativas, digamos assim. E, em seguida, o que acontece? Eu vou conseguir determinar tecnologias associadas à valorização de resíduos específicos de 3 culturas. Porém, a gente sabe que tem vários outros resíduos que não estão sendo abordados e nem tem como serem abordados pela questão do limite temporal de uma tese de doutorado, né? Então, durante o levantamento dos dados de produção e geração de resíduos, foram determinadas as características de todos esses resíduos das 30 culturas anteriores, né? E vai ser possível, dessa forma, agrupar resíduos mais similares, resíduos que têm teores de celulose, lignina próximos, mesmo teor de poder calorífico, por exemplo, o mesmo teor de umidade. Então, vou poder associar esses resíduos similares aos que eu já encontrei soluções tecnológicas. Assim, eu vou poder agregar mais valor ao meu trabalho também, pois eu vou conseguir determinar potenciais soluções de valorização para outros resíduos, associando-os a soluções já determinadas. Eu vou apresentar rapidamente um estudo de caso que eu elaborei junto com um colega meu, Leonardo Teixeira, do Instituto Senai de Inovação, que também é aluno de doutorado da casa aqui, da Escola de Química.
Foi um trabalho apresentado no 11º Encontro Acadêmico de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, de 2019, e esse trabalho abordou a elaboração de um roadmap tecnológico da valorização de resíduos sólidos da indústria de óleo de palma. Um breve background de como é a indústria de óleo de palma, né, e os resíduos gerados na cadeia. O óleo de palma ele advém de uma palmeira, certo? E existem todos os resíduos associados ao manejo do cultivo da palma, corretos? Fibras da folhagem, fibras do tronco, que geralmente ficam no campo e são aproveitadas como adubo, como fertilizante, como cobertura de solo. Em seguida, os cachos cheios, né, do Dendê, eles são coletados, levados para a indústria, onde eles passam por um processo de debulha, onde se separa os cachos vazios dos frutos. O fruto de dendê ou de palma, né, se você cortar no meio, ele tem mais ou menos essa cara. Ele contém um mesocarpo que é bem oleoso, que é de onde vem o famoso óleo de palma ou óleo de dendê. Nele estão associados resíduos como as fibras do mesocarpo, a torta do decantador e um efluente, que é muito impactante em diversos países. Também existe uma amêndoa que é recoberta por um endocarpo, que nós chamamos de casca da amêndoa, que é um resíduo bem durinho, né, rico em lignina. E é da amêndoa que se extrai o óleo de palmiste, que ele é um óleo com um teor mais láurico, geralmente mais aplicado na indústria cosmética. E para a extração desse óleo, acaba sendo gerada uma torta da semente. Com isso, para esse trabalho, foram selecionados esses 5 resíduos, que são as fibras dos cachos, fibras do mesocarpo, torta do decantador, torta da semente e casca da amêndoa. Eles são resíduos distintos entre si, em questão de teor de lignina, teor de celulose, características de teor de óleo, por exemplo. E eles são gerados de maneira concentrada na indústria e são visualizados pelos players como uma problemática, como algo a ser solucionado. E só para se dar uma ideia, né, a cada tonelada de óleo de palma gerado, são gerados 1,6 toneladas dessa biomassa, o que demonstra realmente a necessidade de uma destinação para esses resíduos. Eu vou apresentar para vocês brevemente a metodologia para a elaboração do roadmap tecnológico desse trabalho, que foi a metodologia da minha orientadora Suzana Borchívio. Inicialmente, nós temos uma etapa pré-prospectiva, que nós chamamos, que é um estudo preliminar para adquirir conhecimentos acerca da cadeia produtiva, dos resíduos gerados, a característica desses resíduos. Após se adquirir esse conhecimento acerca do tema, se parte para a etapa prospectiva, que é onde se realiza uma definição da estratégia de busca, que é orientada em base de patente, em base de artigo. Em seguida, esses documentos levantados, eles são analisados, as informações são organizadas, é feita uma gestão do conhecimento, e em seguida passamos para a construção do roadmap com base nesses dados levantados, que se chama uma etapa pós-prospectiva, digamos assim. Em seguida, com o mapa em mãos, que é um documento visual bem rico, nós podemos realizar uma etapa chamada pós-roadmap, que se baseia numa avaliação estratégica desse mapa. É possível realizar análises horizontais, verticais e de tendência e similaridade entre atores. Em seguida, né, depois de alguns anos, é possível que esse roadmap acabe ficando desatualizado e se faz necessária uma etapa que nós chamamos de realimentação, que seria a atualização do roadmap com mais informações mais frescas, digamos assim, informações mais recentes, para que ele se mantenha relevante ao longo do tempo. Através da análise dos documentos, nós conseguimos ver certas tendências, digamos assim, né? Existem esses drivers, que são as principais tendências tecnológicas e tendências de produtos que nós identificamos. Os resíduos, os principais resíduos abordados nos documentos foram realmente os selecionados, né, os cachos vazios, a torta da semente, a fibra do mesocarpo. As tecnologias de processamento principais que nós identificamos foram processamento térmico, hidrólise química, extração por solvente,
E os produtos foram dos mais variáveis, desde combustíveis, fertilizantes, até produtos de maior valor agregado, como, por exemplo, nanocristais de celulose, enzimas e antioxidantes. Esse aqui é um recorte do roadmap tecnológico, como eu falei, ele aborda esses drivers que nós identificamos, que são as matérias-primas, as tecnologias e os produtos gerados a partir das tecnologias de valorização, e o recorte temporal, né? No estágio atual, nós inserimos informações adquiridas em artigos de estudo de caso, relatórios, websites de empresas que mostram informações do tempo presente, informações do ponto zero, que nós chamamos. Então, eu vou destacar alguns exemplos, né? A Biopalma, ela é uma empresa nacional, produtora de óleo de palma e controlada pela Vale. A localização da logo da empresa não importa. O que importa é a setinha que sai da logo da empresa e aonde ela encosta. A linha que ela encosta está diretamente associada ao driver daquela informação. Então, por exemplo, através desse conjunto de setinhas que sai da logo, nós podemos definir que parte dos cachos vazios, das fibras do mesocarpo e das cascas da semente, eles são empregados como combustível em caldeira, diretamente. Já uma outra fração dos cachos vazios da biopalma é destinado como cobertura de solo. E uma outra fração desses cachos é misturada ao lodo do decantador, que nós chamamos, em um processo de compostagem, que, de certa forma, é um processamento biológico para aplicação em palmares como adubo. Existem outros exemplos, como, por exemplo, essas duas empresas japonesas são empresas distintas, certo? Mas elas apresentam uma mesma tendência, por isso elas são alocadas nesse cluster que nós chamamos de mesmo foco. A Chubu Electric, ela possui duas instalações de pequena escala na Malásia e ela aproveita os cachos vazios gerados nesse país, né? A Malásia é o segundo maior produtor de óleo de palma, logo o segundo maior gerador de resíduos, correto? E ela aproveita esse resíduo para geração de energia elétrica. Já a Tokuyama, ela é uma empresa alocada no Japão e ela substitui 10% do carvão dela, da indústria dela, por cachos vazios e dessa forma planeja no longo prazo a redução de 70 mil toneladas anuais da pegada de dióxido de carbono da empresa. E o mais interessante é que a Tokuyama, ela não está alocada na Malásia, por exemplo. E o Japão não é um grande produtor de óleo de palma. Ela importa esses cachos para fazer o aproveitamento em solo nacional, que é muito interessante. Já no curto prazo, nós inserimos informações de patentes que já foram concedidas, certo? Que já mostram uma tendência de daqui a um tempo atrás estarem em domínio público e para poderem serem utilizadas. A Tongwei, ela é uma multinacional chinesa, líder na industrialização agrícola e possui duas patentes concedidas na produção de ração animal a partir de torta da semente de palma. No médio prazo, nós inserimos informações de patentes que foram depositadas, porém elas ainda não foram concedidas, então elas estão um pouco mais afastadas no sentido temporal, digamos assim. Eu queria dar um exemplo da Mitsubishi Materials, ela é uma companhia metalúrgica subsidiária ao grupo Mitsubishi, e ela reivindica uma metodologia, um processamento térmico, né, e físico para coprodução de combustível sólido e fertilizante halal a partir dos cachos vazios. Para quem não sabe, fertilizantes halal são aqueles produzidos de acordo com as determinações da lei islâmica. E uma coisa curiosa, né? Os principais países produtores de óleo de palma, Malásia, Indonésia, eles têm maioria islâmica. Logo, essa tendência faz sentido de acordo com o país que se deseja atingir com essa tecnologia.
No longo prazo, nós inserimos informações que não têm uma maturidade tecnológica tão avançada, digamos assim. Informações adquiridas a partir de artigos científicos de bancada, por exemplo, que ainda estão lá nos estágios mais baixos de TRL. Eu vou apresentar esse cluster muito interessante que nós chamamos de um cluster de parceria. Significa que esses 3 players atuaram em parceria para elaborar um artigo que se adequa ao escopo desse trabalho. Os CENPES da Petrobras, né, em parceria com a UFRJ e a Universidade de Atenas, objetivaram juntos a produção de um pool enzimático, quer dizer, um conjunto de enzimas, né, a partir da fermentação da torta da semente e das fibras do mesocarpo. Fermentação seria, então, um processamento biológico. Também há esse outro exemplo de cluster de parceria formado pela Agropalma, 2 unidades Embrapa, Embrapa Meio Ambiente e Embrapa Arroz e Feijão, em associação com a UFRJ. Eles focaram no processamento biológico da torta da semente de palma para a produção de bioinseticidas, que seriam produtos de maior valor agregado, digamos assim. Com esse roadmap em mãos, né, é possível realizar uma vasta gama de análises, digamos assim, né? Eu optei por mostrar para vocês rapidamente uma análise de atores que pode ser realizada. Eu vou dar como exemplo essa agência governamental chamada Malaysian Palm Oil Board. Ela é responsável pela promoção e desenvolvimento da indústria de óleo de palma, ela auxilia no direcionamento dessa indústria e também auxilia no direcionamento de pesquisas e da viabilização de tecnologias de valorização dos resíduos gerados por essa indústria, o que é bem interessante. No curto prazo, identificamos que a Malaysian Palm Oil Board ela foca na produção de ácido químico a partir dos cachos vazios. No médio prazo, ela possui diversas tendências, né, de valorização a partir dos cachos vazios, como a produção de microcristais de celulose, antioxidantes, enzimas, inclusive carboximetilcelulose, que é um biopolímero natural. Em parceria com a Universidade de Tsinghua, ela objetivou a hidrólise ácida aquecida de cachos vazios para a produção de etanol 2G, que seria o etanol de segunda geração, como o etanol de bagaço de cana, por exemplo. Já no longo prazo, ela, em associação com a Universidade de Himalaia, ela objetivou a produção de nanocristais de celulose a partir da hidrólise química de cachos vazios. Já em parceria com outras 2 universidades da Malásia, ela objetivou a produção de carvão ativado a partir do processamento térmico de cascas da semente de palma, que são resíduos com teor de lignina mais elevado. Através desse roadmap, né, nós pudemos identificar diversos atores envolvidos, desde empresas que não estão diretamente associadas, ou que a gente não associaria diretamente à produção de óleo de palma, como, por exemplo, a Mitsubishi, Petronas e Tokuyama, órgãos governamentais, como o próprio Malaysian Palm Oil Board, institutos de pesquisa e universidades. A Malásia é o segundo maior produtor de óleo de palma e ele apresentou um elevado número de documentos nesse roadmap, desde patentes até artigos, que mostra uma grande mobilização dos players desse país para valorizar esse resíduo. Já no Brasil, o Brasil é o 10º maior produtor de óleo de palma, ele é um dos maiores elaboradores de artigo desse mapa, né, através de players como a Embrapa, Petrobras, Biopalma, universidades como a UFRJ, a UFSCar e a UFC. Então, isso mostra um potencial que nós temos, nem de que seja a longo prazo, como diria o roadmap tecnológico, né, de reduzir a disposição inapropriada desses resíduos em território nacional, que se concentra atualmente no Pará. Os cachos vazios, eles são gerados em maior volume, são os resíduos mais volumosos, digamos assim, e de maneira associada, né, eles foram os mais citados. No curto prazo, no estágio atual, nós identificamos um maior foco na geração de commodities, como fertilizantes, biocombustíveis, materiais, e no médio prazo e no longo prazo,
um foco maior na geração de produtos de maior valor agregado, como nanocristais de celulose, enzimas, antioxidantes e bioinseticidas. E, com isso, eu gostaria de agradecer imensamente a todos os meus colegas no Instituto Senai de Inovação, meus colegas aqui do programa da Pós e meus colegas da ONG, que me ajudam sempre a crescer, tanto como engenheira, pesquisadora, doutoranda, quanto como pessoa. E é isso, aqui seguem meus dados abaixo, junto com os da minha orientadora, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram entrar em contato. Muito obrigada.